Queridos irmãos, a graça e a paz. Queridos irmãos, a graça e a paz. Agora sim. Amém. Louvado seja Deus, mais uma vez, por essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui no templo para adorar o nome do Senhor. Amém. Eu quero ler uma palavra com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso número 27. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, a partir do verso número 27. Vamos a Deus pela sua vida, os irmãos que também estarão acompanhando este culto no lar. Que Deus possa abençoar-nos mais este dia. A epígrafe do texto diz: a cura de 2 cegos. E começa assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Ore com liberdade nesta manhã. Pai, nós queremos ser gratos a Deus pelo privilégio de mais uma vez podermos nos reunir, Senhor Jesus, aqui no templo, Senhor Deus, para adorar ao Teu nome, para entregar a Deus o nosso louvor, o nosso elogio, a nossa adoração. Pai Santo, que neste dia o Senhor venha receber o nosso culto, Senhor Jesus. O Senhor venha receber diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, e que o Senhor possa usar este culto, Senhor Deus, todo ele, Pai, Senhor, como instrumento de transformação, de mudança, Senhor, de renovo, Senhor, aqueles que também estarão assistindo posteriormente. Deus, em nome de Jesus, queremos pedir a sua bênção, Senhor Deus, ó Pai, sobre a vida dos ministros de louvores desta casa, sobre a vida do pregador desta manhã, sobre a vida, Senhor, de cada irmão, de cada família representada que aqui está e nos seus lares também. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Pai santo e justo, Senhor, que as tuas bênçãos, Senhor, ó Deus, ó Pai, que as tuas maravilhas se manifestem em nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, para a glória do teu nome, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos irmãos, vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Jesus nos evangelhos ele trata bastante de fé. Ele dá muita importância à fé. Aqui Jesus está acreditando o milagre, a fé que esses cegos têm, que ele é capaz de curá-los. Jesus ele não irá curá-los, esses cegos, se eles tiverem fé, mas é porque eles já têm a fé. Faça-se conforme a fé de vocês. E eles criam que Jesus podia curá-los. Em outras palavras, em outros evangelhos, em outras passagens, em uma passagem específica, Jesus ele pergunta ao meio daquela multidão: quem me tocou? Vocês conhecem essa passagem? Jesus ele estava dizendo: quem me tocou, com fé. Tantas pessoas circundavam Jesus, esbarravam a Jesus, diz o texto que apertavam a Jesus, mas uma pessoa tocou em Jesus com fé, e ele disse: porque eu senti que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Paulo ele chega a escrever que o justo ele viverá da fé. O escritor aos Hebreus escreve: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que nós não vemos ou que não se veem. Tiago escreve: ora, a fé sem obras ela é morta. Queridos,
cheguemos hoje, nesta manhã, diante de Deus com fé. Eu não sei como é que está o seu nível de fé ou o tamanho da sua fé, mas cheguemos diante de Deus, nós que estamos aqui, você que está no seu lar, diante do trono da graça com fé, com a certeza de que Deus existe e de que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam com fé. Amém? E você possa entregar nesta manhã o seu louvor com fé, a sua adoração com fé, que você possa fazer a sua oração com fé, porque Jesus está presente, porque Ele vive e Ele está querendo ver a nossa fé. Amém? Vamos adorar ao Senhor Jesus nesta manhã, vamos aplaudir novamente a Deus e a Jesus, ao Espírito Santo, com fé.
nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos diz que com amor eterno Ele nos amou. E por isso hoje, Senhor, nós podemos estar aqui para te adorar, Jesus. Que amor é esse, Senhor? Que amor é esse, Jesus? Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Jesus me amou, oh, Ele me ama, Ele me amou.
que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não nos resta sombra de dúvidas de que o amor de Deus é sobre as nossas vidas e que nada pode nos separar desse amor. Muitas vezes as coisas externas, as coisas que acontecem na nossa vida vêm nos deturpar essa visão de que o amor de Deus está longe de nós. Mas Deus provou o seu amor por nós, entregando o seu Filho, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse, meu amado? Esse amor não tem explicação. E se Ele nos amou, hoje nós podemos adorá-lo. Se Ele nos amou, hoje nós podemos abrir a nossa boca e dizer que nós também o amamos, porque esse amor vem dEle. Esse amor vem de Deus e esse amor nos abraça todos os dias em que as misericórdias dEle se renovam sobre as nossas vidas. Ele prova o seu amor para conosco. Ele não precisava fazer mais nada porque Ele fez tudo, mas Ele ainda prova o seu amor para conosco quando Ele nos dá o fôlego de vida todos os dias. Ele prova o seu amor para conosco quando Ele nos dá um livramento. Ele prova o seu amor para conosco quando Ele nos livra de uma enfermidade. Ele prova o seu amor para conosco quando Ele nos dá força para suportar uma tribulação. Ele prova o seu amor para conosco todos os dias na sua palavra, quando Ele renova as nossas forças, nossas esperanças, quando Ele nos lembra de que Ele estará conosco todos os dias. Esse é o amor de Deus. Que você nunca se esqueça que o Senhor te ama sim, que o amor dEle é incondicional, que o amor dEle é imerecido, que a graça dEle te alcançou porque Ele quis, porque Ele é soberano, porque Ele te escolheu, porque Ele te chamou, porque Ele é Deus sobre todas as coisas, porque Ele ama, Ele nos ama como filhos, Ele nos ama como filhos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos. E o Pai nos ama, Ele nos amou e Ele nos amará para sempre, porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra dita a nós. Que você se sinta cheio, transbordante desse amor nesse dia. Que você sinta toda a carência do seu coração, toda a dúvida da sua mente ser dissipada pelo amor de Deus nesse dia. Que o amor de Deus te envolva, que você sinta esse amor, porque Ele te envolve todo o tempo, mas que nesse dia você seja liberto das cadeias que te impedem de sentir esse amor verdadeiro que o Senhor tem por você. Que você se sinta amado, que você abra a sua boca nessa hora e declare que Ele te amou. Ele te amou primeiro, Ele te amou. Aleluias. Jesus me amou, oh, Jesus me ama, Ele me ama. Não importa o que aconteça, Ele me ama sim. Oh, Jesus me amou, oh, Jesus me ama, Ele me amou. Aplauda Ele por esse amor maravilhoso. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Deus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo
esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclamando a glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamando a glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo
igual a ti não há outro. É impossível. Onde está quem o possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O teu amor me fez novo, ó Rei da glória. Onde está o que possa deste me separar? Não há nada, não há nada, não há nada, não. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou entrar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Abriu o mar, parou o sol, e o universo com Ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com Ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. Deus é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele. O amor é mais forte que a morte, Ele vive pra sempre, com Ele eu vou reinar. Eu quero viver, eu só vou viver se for para Ele, por Ele.
Glória a Deus. Louvores maravilhosos, né, irmãos? Deus continue a abençoar o ministério de louvor. Que esses louvores, tenho certeza que preparou, não é? O nosso coração para a mensagem que nós iremos ouvir daqui a pouco. Queridos, eu quero fazer rápidos comunicados. Depois a Gisele tem uma canção e logo após nós passaremos para o diácono Nildo, que é o pregador desta manhã. Lembrar os irmãos, né, do nosso devocional, às terças-feiras, às 20 horas. Compartilhe, né, mais uma vez, eu peço, o nosso canal, para que essas mensagens, esses louvores, eles alcancem outras vidas também. Eu tenho certeza que pode ser o diferencial da vida de uma pessoa. Lembrar do nosso canal também, né, a nossa escola bíblica no nosso canal, às 18h30. Nós começamos essa semana, não é, disponibilizar breves vídeos sobre o Evangelho de João. E é bem interessante, né, como aquilo é feito, né, todo aquele trabalho foi feito e Deus abençoe o autor, né, daquelas ilustrações narrando a história dos evangelhos. Estamos estudando agora o Evangelho de João. E lembrar os irmãos que no próximo domingo, dia 6/9, nós teremos o nosso culto de ceia, amém? Aos irmãos que têm o desejo de vir cear no templo, né, nós estamos sempre lembrando que nós abrimos os nossos cultos presenciais para apenas 50 irmãos, né? Então, se você pretende vir, que o irmão chegue no horário de culto, às 10 horas da manhã, nós estaremos certamente transmitindo esse culto de ceia também, para que o irmão prepare aí no seu lar, não é, o seu pão, que é símbolo do corpo de Jesus, o seu suco de uva, símbolo do sangue de Jesus, para que depois nós estaremos todos juntos, né, participando da ceia do Senhor. Amém, queridos? A irmã Gisele já está aqui, ela tem uma canção, logo após então nós passaremos para a ministração da palavra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz de novo, amém, irmãos? Eu comentei e pedi para o pastor essa oportunidade, porque já fazia muitos meses que eu queria ministrar esse cântico. Mas como diz nosso pastor Elcio, sempre tem um momento oportuno, né? Como diz o pastor Ricardo, um momento propício. E eu creio que seja esse. É um cântico de esperança, amados. Porque nós sabemos que a nossa pátria está nos céus e que isso aqui não é o fim. Amém? Aleluia. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como o cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima,
E ali já não haverá mais pranto, nem choro, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E eis que se fizeram novas todas as coisas. E aquele que estava sentado no trono disse: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluias. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que em breve nós estaremos contigo. Aleluia. Se você crê nessa promessa, nesse consolo de Deus, aplauda o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar o irmão diácono Nildo. Nós vamos estar orando por ele. Louvado seja Deus. Estenda suas mãos para cá, mesmo assentados. Amém, irmãos? Pai, nós queremos ser gratos a Deus mais uma vez pelos louvores, por esta canção também que a tua serva trouxe aos nossos corações nesta noite, nesta manhã. Que agora o Senhor venha abençoar a vida do teu servo na ministração da palavra, Senhor Deus. Fala, Senhor Jesus, aos nossos ouvidos. Que esta palavra desça ao nosso coração, Senhor Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, usa o teu servo com poder para a glória do teu nome. Amém. Amém, diácono Nildo. Deus abençoe. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus, louvores maravilhosos, né, irmãos? Culto maravilhoso. Que Deus bondoso, como o Senhor, Ele é misericordioso. Louvado seja o Senhor. Me ama, Jesus me ama. Não haverá mais choro ali. Que grande esperança. Louvado seja Deus. Você pode ficar em pé em nome de Jesus? Vou procurar
ser breve. O Senhor me levou a um texto em Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia aí. E ficou na minha mente, grudado ao meu coração o dia inteiro. Nós, às vezes, brigamos com Deus e falamos: Senhor, o que Tu queres dizer, Pai? E o cântico veio expressar bem isso, os louvores, e esse último cântico. O Senhor nos quer dizer que não haverá mais choro ali. Nessa manhã o Senhor quer nos falar que precisamos ter paciência e esperar nele, amém? Mateus capítulo 13, verso 24 até ao 30. Todos acharam, amém? Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Presta atenção aqui. Capítulo 13, aqui nós vamos ter várias parábolas. Deixe sua Bíblia aberta que nós vamos continuar a leitura. Quero só ler um versículo no 13:11. Ao que respondeu Jesus: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles lhes não é concedido. Deus é amor, Jesus é amor, mas Jesus também é justiça. Ao mesmo tempo nós temos aqui na história humana a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a justiça de Deus operando. Por isso ele vai dizer isso aos seus discípulos, e ser discípulo de Cristo é algo tão honroso, é algo tão maravilhoso, porque o discípulo ele tem intimidade com o seu Senhor. Então os discípulos eles têm dúvida em relação a essa parábola. Eles falam, então, a partir do versículo 36, leia aí comigo, capítulo 13, versículo 36, nós temos a explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino
todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Até aqui, louvado seja o Senhor. Podeis assentar. Esperar o tempo de Deus. Esperar em paz. Esperar quietos. Aquietai-vos, diz o Senhor. Então, queridos, depois separe um tempo, leia todo o capítulo 3, são várias parábolas e me chama a atenção que o Senhor vai dizer: o reino dos céus é semelhante várias vezes. Ele vai trazer essa parábola do joio e do trigo. E em algumas parábolas aqui, quando você ler esse capítulo 13, os discípulos vão falar: Senhor, nós não entendemos, explica-nos. Jesus falava por parábolas ao povo, à multidão. E Jesus vai nos revelar aqui nesses textos esse ponto em que, olha, a estes não é dado, não é concedido conhecer essas maravilhas do reino. Porque o homem que endurece o coração, o homem que nega a Cristo, ele faz isso por tanto tempo, e o Senhor não é obrigado a revelar o reino àqueles que querem pisar as pérolas, àqueles que são anticristo, àqueles que são anti o reino. E o Senhor é justo juiz, Ele sabe. Um ponto que vai chamar a nossa atenção nessa parábola é que não cabe a nós certo serviço. Não cabe a nós certos juízos. Cabe ao Senhor. Quando nós olhamos para a humanidade, olhando para os nossos dias de hoje, eu faço reflexões, eu imagino que em algum momento do seu dia você olha para os acontecimentos dos nossos dias, olhamos para a humanidade, pode parecer que o amor esfriou de vez, que não tem mais jeito, que estamos perdendo a batalha. Não é verdade? Que a igreja, no seu aspecto institucional, fracassou. Podemos olhar e aliás, alguns saem da igreja, a instituição, e falam: não dá certo. O que eu vi no mundo, eu vi lá dentro também. Erros que eu vi no mundo, eu vi lá também. Alguns vão por esse caminho, querem julgar e fazer juízo que não estão aptos a fazer. Nas religiões tem escândalos. Na sociedade, escândalos, corrupção. Na política, idem. Diga-se de passagem como os evangelhos têm gastado tempo com política. Como tem um esforço, não falo localmente, como tem um esforço nesse sentido, se gasta tanta energia, não que eu seja contra a se ter uma posição, mas a prioridade é o reino, pregar o evangelho. A igreja não pode parar de pregar o evangelho e ser militante político. E a igreja somos nós. Há tempo para todas as coisas. Nossa salvação não está no braço forte dos homens. Vamos mostrar isso aqui. Vamos ver isso nesse texto. Então é verdade que tem escândalos nas religiões, inclusive no cristianismo. Mas calma, espera, confia no Senhor Jesus. A realidade que vivemos
Olhamos para a nossa realidade, olhamos para os nossos dias e nós vemos mentiras, corrupção, e parece que o injusto cresce, parece que o corrupto prospera, parece que a maldade impera, inclusive dentro das religiões, inclusive nas cadeiras dos chamados evangélicos ou cristãos, que nome você queira dar, inclusive nas instituições religiosas, porque são formadas de homens. E nós temos então, queridos, uma expectativa. A igreja tem uma expectativa, os homens, nós lançamos em nossos corações uma expectativa de uma solução agora, de uma solução já. Nós queremos ver tudo resolvido imediatamente. Só esquecemos de um detalhe muitas vezes, que quem está sentado no trono é Jesus Cristo, o vencedor. E quem comanda e define tempo, quando, a hora, é o Senhor. Algumas vezes podemos esquecer que quem comanda a igreja é o Senhor, que quem comanda as nossas vidas é o Senhor. E a palavra, ela vem nos avisar que escândalos viriam, que problemas viriam, que dificuldades nós teríamos. Então não é motivo para afastar da igreja a instituição, para afastar do corpo de Cristo, da comunhão. E fica uma pergunta para nós: como nós estamos? Nós estamos vigiando nesses dias difíceis? Nós estamos dormindo? Será que alguns estão desapercebidos do que está acontecendo? O que nos mostra toda a palavra, o evangelho, mas eu quero especificamente falar sobre a parábola do joio, nos mostra aqui que nós estamos em batalha e que o inimigo não para o seu trabalho. Nos mostra que Deus está trabalhando, Jesus está plantando os seus filhos no campo que é o mundo. Mas o inimigo vem também e planta o joio. O inimigo vem e planta também os seus filhos. Estamos em batalha. Somos humanos, algumas vezes estamos fervorosos em oração aqui no templo, ou fervorosos em oração em nossos quartos, em nossas casas, nos montes. Alguns momentos os homens entram para a caverna, como fez o profeta, e Deus tem que chamar, e algumas coisas nos incomodam. Às vezes eu comento com a Rose, às vezes eu penso, vou colocar os últimos anos, são 5 anos dando aula na escola bíblica dominical, mas eu posso colocar uns 10 anos, são 10 anos pregando a palavra, vou colocar os últimos 10 anos nessa igreja. Pastor Ricardo, todo o ministério, outros pregadores, ensinando. E às vezes conversamos com uma ou outra pessoa e não sabe explicar as bases do evangelho, coisas simples. E uma vez ou outra alguém balança na fé e comete um erro. E claro que isso nos impacta, claro que olhamos e falamos, mas 10 anos pregando, 10 anos ensinando, vai para a direita, e o camarada vai para a esquerda, dá a volta. É claro que isso causa um impacto, mas eu não posso perder de vista o que diz a palavra do Senhor. Que Ele está no comando, que é Jesus que planta
no campo os seus filhos. E os seus filhos são cuidados por eles. E os seus filhos não são joios. Na igreja que é o corpo de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, a igreja que vai ser arrebatada, ela é santa. Ela é formada pelos filhos de Deus. Jesus plantou, Ele salvou, Ele morreu por esses filhos. Ele plantou essa boa semente. Ela não vai voltar atrás. Mas diz o texto que o inimigo veio nesse campo que é o mundo e plantou seus filhos. Plantou o joio. Então, venha perceber no texto, apesar de que o texto fala que o campo é o mundo, que é no mundo, mas nós temos duas figuras aqui nesse mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. O que ele vai dizer aqui: os joios são os filhos do maligno. Irmão, em algum momento na igreja, instituição, pode ocorrer do joio entrar, tá junto. É o que diz o texto: no meio do trigo, o joio foi plantado. No mundo tem joio? Tem. Então nesse contexto vai estar convivendo? Vai. Posso arrancar o joio? Não. Essa é a nossa ansiedade. Nós queremos resolver com o nosso braço forte. Mas nós estamos vigiando, nós estamos apercebidos do que está acontecendo. Eu quero fazer uma afirmação aqui. Muitos cristãos evangélicos vivem como se os céus não existissem. Muitos cristãos evangélicos dizem que creem em Jesus, afirmam que acreditam nos céus, como foi louvado aqui, não haverá mais choro ali, professam que acreditam que há uma condenação eterna, ou seja, existe também o inferno, mas vivem como se o céu não existisse e vivem como se o inferno não existisse. Porque vai levando tudo na brincadeira, tudo de qualquer jeito. Ou seja, dizer que existe o joio, nós não estamos dizendo que a igreja do Senhor, visível, que não vai ter disciplina, que não vai ter exortação. Tem disciplina, porque Deus disciplina os filhos que ama. Esse é um ponto. Os ministros do Senhor vão exortar, vão apacentar o rebanho e vão disciplinar, mas nós precisamos entender e andar olhando para os céus, que é tão real quanto essa existência humana. Bom, já indo para a mensagem, nós vamos ver no texto então a obra de Jesus. Nós vamos ver no texto o poder do Espírito Santo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. A obra do Senhor é transformar vidas, é plantar a boa semente para aqueles que ouvem a sua voz. Então, na obra de Jesus, a vivificação do homem. Nessa obra que Jesus faz, há um novo nascimento. E nessa obra que Jesus faz, ele pega um homem pecador, adúltero, mentiroso, ladrão, assassino, transforma em uma nova vida e planta essa boa semente. Esse Filho de Deus, que foi santificado pela palavra. Então nós não
podemos jamais esquecer que na obra da salvação, a iniciativa é de Deus, a santificação pertence a Deus, é Ele que te santifica. E que se o Senhor não fizesse isso, jamais você seria salvo ou salva. Então não se glorie depois, se você é um crente santo, justo e temente a Deus. Se você busca santificação, se eu busco é porque o Senhor fez essa transformação em mim e na sua vida. E o Espírito Santo que cuida da igreja dia a dia vai te exortar através do pastor da igreja, pregadores, aula na escola bíblica, o irmão que vai orar, o irmão que vai te visitar, ou seja, a igreja dele com os seus dons, o Espírito vai exortar. Não é esse o caminho para a direita. Ei, ovelha, vem para cá. O mestre está aqui. É o Senhor que faz, querido. Por isso que eu creio que esse Filho de Deus não vai se perder jamais. Não pode ser confundido com o joio. Nesse sentido da salvação. O texto vai dizer, já no final, que os justos resplandecerão como o sol. Então tem um trabalho de Deus, o reino de Deus está presente e é abrangente, cresce a cada dia, a vitória final está próxima, mas também tem um trabalho e a obra do maligno, tem a influência do diabo e ele está plantando os seus, não é porque os servos aqui estão descuidados, não, é o inimigo que é astuto, vão dizer os estudiosos. Os céus vão dormir, à noite é hora de dormir, tem um momento que você está, o inimigo aproveita um momento de oportunidade, está nesse campo que é o mundo, a igreja do Senhor está em todo o planeta, e ela vai se espalhar, ela vai crescer, mas o inimigo, ele vai também plantando os seus filhos nesse contexto, ele planta o joio, os filhos do maligno, é uma constante oposição ao reino de Deus, por isso o crente tem que estar vigiando e acordado. Por isso que eu falo, disse que parece que alguns estão andando como se o céu não existisse, como se o inferno não existisse, porque vai vivendo a vida preocupado com trabalho, emprego, escola, criança, comer, beber, varrer, plantar. Não, glória a Deus, os céus, mas na prática de vida, não é? Foca nos problemas da vida. E algumas vezes perde a paz porque não tem confiança em tão grande salvação. A noiva do Senhor, a igreja do Senhor, ela louva, ela adora e ela clama como louvamos aqui nesta manhã. Vem, Jesus, volta, Senhor, vem buscar a sua noiva. A noiva não fica com medo da volta de Cristo. Às vezes parece que a noiva está apavorada. Jesus vai vir. O que será de mim? A noiva está com medo do noivo. Ela não entendeu a santificação. Não entendeu que o noivo morreu por você. Não compreendemos ainda que o noivo quer salvar, ele não veio condenar a igreja. É o contrário, ele vem porque a vitória está estabelecida, é a grande vitória do Senhor e da igreja. No contexto que vai vir, e a grande punição dos ímpios, a grande punição do joio, o joio será então lançado no fogo. Quem tem que ficar com medo é quem é anticristo. Quem tem que estar temeroso é quem não serve a Deus. A igreja diz: vem, Senhor. E o inimigo prossegue em constante oposição ao reino de Deus. Em Mateus 13:19 está escrito: o maligno arrebata a semente, a palavra do reino do coração daqueles que não compreendem. Primeira parábola, o semeador saiu a semear a boa semente, e tem a semente que caiu na beira do caminho, ele não compreendeu, e o inimigo está trabalhando, ele vai e rouba. Ele não quer que os homens sejam
salvos, ele busca influenciar os homens para a condenação. E muitos homens ouvem e se abraçam com o inimigo. A pregação não é sobre Apocalipse, mas eles vão se abraçar com o inimigo. Eles querem adorar a besta, eles querem servir, eles querem se prostrar, porque o coração deles está com o anticristo. Atos capítulo 20, do 29 ao 30, diz o apóstolo Paulo aos pastores da igreja de Éfeso: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas, buscando seguidores, discípulos próprios. Portanto, vigiai. Então, também haverá escândalos. No caso aqui, falsos profetas. Claro que a igreja vai combater o ensino falso, mas o contexto do texto vai nos mostrar que arrancar o joio do campo, que estarmos livres de uma vez por toda do joio, e o momento em que o reino de Deus estará único, que haverá só um povo santo, só um povo resplandecendo a glória do Senhor. Esse momento irá chegar lá na colheita. Não é com a força do meu braço. Nós não vamos sair agora arrancando o joio do mundo, porque se eu fizer com as minhas forças, pode ser que arranque o trigo. Então, ele vai dizer não, né? Nesse contexto do pecado, por que é complicado querer julgar? Lá no Antigo Testamento, irmãos conhecem bem a história de Davi. Se fosse nos nossos dias, é possível que alguns na igreja evangélica fossem ao pastor da igreja e falassem: pastor, você não está vendo Davi? Pastor, esse homem roubou a mulher de outro. Pastor, vem cá, esse homem arquitetou, planejou o assassinato de outros. Pastor, você não está vendo isso? Esse Davi, esse rei Davi é joio. Arranca esse cara de Israel. Nós precisamos entender, eu preciso compreender a cada dia que nós temos algumas vezes apenas um ponto de vista, e é um ponto mesmo, porque nós não enxergamos toda a história, nós não enxergamos todo o contexto. Hoje é fácil, porque está revelado na palavra. Então eu vou olhar para Davi, um homem segundo o coração de Deus, que em um momento da sua vida, Davi erra. E aí hoje a Escritura me revela que o Senhor diz: Natã, meu servo, vai até Davi e fala com ele. E o profeta de Deus, ele não passa a mão na cabeça. Ele fala: Davi, você é esse camarada, assassino, adúltero, é você, Davi. E Davi: Senhor. E o profeta vai dizer: Deus não te matará, você está perdoado. Mas as consequências desse erro vão te seguir, Davi. Seu filho vai morrer. O que você fez escondido vão fazer ao vivo. Todo o reino vai ver. Percebe? Não é joio. Eu não posso arrancar o joio. Não estou apto a fazê-lo. Aí nós vamos ter um outro caso que é Pedro. Pedro está andando com Jesus. Pedro, você vai me negar.
Não, Senhor, eu vou com o Senhor até o fim. Nega o Senhor 3 vezes. Pedro se arrepende amargamente. Quando o Senhor ressuscita, fala para Pedro que eu vou ter com ele. Porque é filho. Foi plantado por Jesus. Não é joio. O apóstolo Paulo persegue a igreja do Senhor. Imagino que os cristãos ficaram até preocupados. Paulo vem falar com vocês e diz ele que agora é crente. De outra religião, judaísmo. Poderia olhar e falar, esse fariseu, semelhantemente aos outros, esse Paulo é joio. Ninguém está apto a fazê-lo. Jesus, então o Senhor vai ter um encontro com Paulo, um encontro impactante a ponto dele cair, e é um novo homem. Agora, Paulo é uma nova criatura. Paulo, então, o propósito de Deus se cumpre na vida dele. Então perceba, a igreja deve tratar com os falsos ensinos, falsos profetas, sim, à medida que o Espírito Santo vai dirigindo. O pecado vai ser tratado, sim. Davi foi exortado. Paulo teve um encontro com Deus. Pedro foi tratado. Você vai me negar? Mas houve restauração. O joio não. O joio tem um fim destinado para ele. Todos esses que eu citei passaram pelo caminho do arrependimento e do perdão. Queridos, então Deus tem o tempo certo para as coisas. Eu perguntava ao Senhor, por que essa mensagem, o joio? Eu não lembro de ter ouvido mensagem sobre joio. Um comentário ou outro. Mas joio e trigo. O que o Senhor quer falar à igreja? Se eu fosse resumir essa mensagem em algumas palavras, descansa no Senhor, confia nele, espera nos atos dele, ele sabe o que está fazendo. Sabe? Porque escândalos virão, joios vêm, coisas acontecem, tem tudo isso misturado. No contexto da igreja, homens de Deus também às vezes podem balançar o joelho, havendo arrependimento, e os filhos vão se arrepender, porque o pai ele disciplina, ele exorta, ele trata com o filho como tratou com Davi, tratou com Pedro, e ele vai falar, Senhor, me perdoa, Pai. E é possível recomeçar. Agora, para esses crentes, esses cristãos que estão me ouvindo em casa também, se alguém está assim afastado, desanimado, o pecado tem dominado, é tempo de arrependimento, porque há graça do Senhor. Não deve continuar andando como se céus não existissem, como se o inferno também não fosse uma realidade. Não se pode menosprezar a graça do Senhor. O joio e o trigo, as raízes das plantas, os comentaristas vão dizer que elas se entrelaçam umas às outras, nesse contexto da plantação. Raiz do joio e raiz do trigo, um está perto do outro, começa ali a se entrelaçar. Por isso, ao arranca o trigo antes da colheita, não deu fruto ainda. O joio é muito parecido com o trigo, é difícil diferenciar antes de amadurecer. Quando o trigo cresce, aparece a cabeça do grão. Nesse momento não há dúvida de qual é o trigo e o joio. Isso é o que os comentaristas vão dizer. E no versículo 28,
Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos, Senhor, e arranquemos o joio? Senhor, o Senhor quer que nós vamos e resolvemos o problema? Vamos arrancar o mal do mundo, os filhos do maligno? Senhor, eu posso usar os braços da política? Será que eu posso usar a força das finanças? Será que eu posso, então, Senhor, através dos poderes eclesiásticos? Estou pensando aqui. Eu posso usar alguns meios para arrancar e melhorar essa humanidade? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Queridos, a alegria, a bênção do Senhor para os seus filhos. O joio a seu tempo, os anjos farão isso. Não é trabalho dos homens arrancar o joio. Os ímpios, eles serão punidos. Toda a impureza será tirada do reino. É o que o Senhor está falando. Calma. Todo mal, toda impureza será tirada. E por fim, brilhará os filhos do Senhor para sempre. Não haverá mais choro ali, não haverá dor. Oh, glória, vem Jesus. Mateus 25:46 está escrito: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmãos, há um destino para o joio e há um tempo para que isso aconteça. Então não fica desanimado com a devassidão do mundo. Não fiquemos desanimados, perplexos, a ponto de parar por causa dos escândalos que já estão nos nossos dias e que virão outros. Será tratado, e o Senhor dá autoridade à sua igreja, aos seus pastores, para disciplinar. Quem é filho vai se arrepender. Se for joio, Deus vai tratar. O joio parece muito com trigo, mas não é. Temos que tomar cuidado para não admirar o joio também. Nossa, mas que bonito, fala bem, que palavra gostosa aos ouvidos. Tudo fora das Escrituras. Não sejamos precipitados e não dê lugar ao desânimo. Virão escândalos. Deus conhece seus filhos, sabe quem é trigo. Louvado seja o Senhor. Amém, glória a Deus. Deus está no comando. Aliás, nos nossos dias tem tido vários escândalos, você sabe. Eu procuro não comentar, não comento em redes sociais, porque a gente vigia. Tem coisas que precisa esperar até que tudo seja aprovado. Deus está no comando, tem a lei dos homens também. Mas há escândalos, pastores, pastoras, e as manchetes gostam de colocar assim: evangélico, pastor, pastora. O joio está plantado pelo maligno no mundo. E vai ter joio em todos os lugares. Bem é verdade que quem muito é dado, muito será cobrado. Darão conta ao Senhor. A igreja então usa da palavra no que diz a exortação para cuidar dos seus, mas sempre com um olhar de misericórdia, de amor, dando lugar ao arrependimento, a um propósito de restauração na exortação, um propósito de restauração, não de caçar culpados ou culpadas, porque o Senhor fez isso em várias ocasiões, como citei Davi, no Novo Testamento, a mulher adúltera, né? Jesus fala: vás, não peques mais, mas aquela mulher foi impactada pelo amor de Deus. A alegria dos justos, o resultado do reino será uma colheita abundante, ou seja, mesmo que tudo pareça um caos, mesmo que pareça
Uma batalha tão difícil, como já disse, né? A igreja vai brilhando, vai testemunhando. E algumas vezes vem escândalos do meio da igreja. Tem problemas na igreja, tem problemas no mundo. Todo tipo de situação. Jesus está vindo, Jesus vai voltar. E às vezes nós queremos a solução rápida. Pastor, o senhor não está vendo, pastor? Eu falava para a Rose, né? Uns 20 anos de batista, eu venho para cá com 27 anos. 27 não, 24 anos de idade. O pastor Elcio, uma bênção com aquele amor dele. Eu penso que algumas vezes eu dei trabalho, pastor Elcio. Porque a gente vai aprendendo, irmãos. Tem coisas que a gente não sabe. Todo dia estamos aprendendo. E como participante da liderança, às vezes tinha algumas dificuldades no meio da igreja. Não cheguei a afrontar o pastor, eu não ia, mas às vezes eu compartilhava com a minha esposa, eu pensava no meu coração. Alguns irmãos também compartilhavam comigo, às vezes pensavam, pastor, não está vendo, Nilton? Irmão, tem pecado. Ali está assim. E o pastor Elcio ia cuidando. Está vendo, o pastor está vendo, Deus está vendo. A pessoa às vezes não está enxergando o erro, você está vendo. Qual o papel da igreja? É orar, cuidar. O filho, a boa semente plantada, os filhos de Deus, ele vai se arrepender. Ele vai ouvir. Ele não vai viver na prática do pecado. Mas entenda que tem novos convertidos, tem pessoas em tratamento que estão andando juntos, se convertendo, convertidas. Como estamos plantados no contexto de mundo, que é o campo, é possível que joio também, alguma hora, adentre, ocorra. Vamos arrancar com a força do nosso braço? Não. Versículo 30, parte B. O trigo recolhei-o no meu celeiro, irmãos. Versículo 43, encerrando a mensagem. Pode colocar em pé, em nome de Jesus. Eu já vou passar para o pastor Ricardo orar, estar aqui à frente. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Vem, Jesus. Volta, Senhor. A noiva diz, vem, Senhor. Porque não haverá mais choro ali. Lá não haverá mais pecado, erro. Aqui está sujeito a errar. Lá não tem. O reino de Deus é o agora é e o ainda não. O reino já chegou, já experimentamos, já vivemos essa graça, já podemos viver em santidade, em novidade de vida, mas tem o ainda não. Ou seja, ainda não fomos glorificados. O pecado ainda pode te cercar, pode te tocar, pode chegar perto ainda existe essa possibilidade, mas nós podemos dizer não, porque Ele me amou tanto. Me ama, Jesus me ama, não foi louvado? E o amor de Cristo me constrange, o Senhor me ama tanto. Algumas vezes deitado na minha cama à noite eu deito, me cubro, começo a orar e a falar com Jesus. Na cama, deitado, porque não tem lugar. Já fui orar no monte, gosto de orar no monte. Orei várias vezes aqui. Amo estar na igreja, mas eu não limito a minha oração a um espaço físico. E falo, Senhor, me ajuda a ser mais santo. Precisamos ser transparentes diante do Senhor e ter intimidade com Jesus, porque Jesus nos conhece, Ele sabe, irmãos, das minhas fraquezas. O Senhor sabe onde você precisa de ajuda dEle. E fala, Espírito Santo, a palavra vai dizer, enchei-vos do Espírito. Fala, Senhor, me perdoa, Senhor, trata comigo, me ajuda, sabe, porque
é nosso Pai. Como pai eu falo de joelho, deitado no carro, na igreja. Pai, me ajuda, Senhor. Foi o Senhor que morreu por mim? Foi Jesus que morreu por você? Por que que o Senhor não poderia nos fazer subir 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus nessa escada da santidade? Por que que o Senhor não estará conosco na santificação? Por que que Jesus não vai pegar nas suas mãos, meu irmão, minha irmã? O Senhor, Ele pega nas nossas mãos e nos leva com Ele, não é um peso. Santificação na vida do crente não é um peso, não é uma cobrança da lei somente. A santificação nas nossas vidas é exatamente o resultado da morada do Espírito Santo em nossos corações. É o natural do crente caminhar com Deus e ir, porque já fomos santificados pelo poder do Espírito no novo nascimento. Mas agora precisamos caminhar nessa santificação. E a boa notícia é que Deus faz isso conosco. A boa notícia é que não estamos sozinhos. Aleluias. A oposição do inimigo ao reino de Deus é constante, ponto 1. 2, até a ceifa, a consumação do século, o joio estará presente no mundo e no meio do trigo. Eu não posso mudar isso. A palavra que diz, joio vai estar. 3, confie no Senhor Jesus. Deus comanda e sabe exatamente o que fazer e quando fazer. E vai ser na ceifa. Apocalipse, capítulo 14, 15. Vou ler. Apocalipse, capítulo 20. Vou ler rapidamente aqui. 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse é o destino do joio. Esse é o lugar final do joio, mas é o Senhor, são os anjos que vão fazer essa ceifa, e aí estaremos para sempre com o Senhor. O que cabe a nós é pregar o Evangelho, o que cabe a você santificar, enchei-vos do Espírito, perdoar, amar, fazer a obra do Senhor. A parte do Senhor é Ele que vai fazer. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Continue em pé. Eu quero chamar o pastor Ricardo para encerrar essa mensagem no bom sentido, com a oração, com o que o Senhor tocar no coração dele. Glória a Deus. Deus abençoe o diácono Nildo. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Gritante do joio e do trigo. Não sei, se você fizer uma rápida pesquisa na internet, você vai descobrir. É que o joio é só palha. Ele é muito parecido mesmo com o trigo. O trigo, ele carrega consigo a semente, o fruto. Você faz assim com o trigo, a semente fica na sua mão. Você faz assim com o joio, só tem palha. Deus continue a nos abençoar. Deus continue a tratar conosco, né, irmãos? Deus abençoe o ministério de louvor. Deus abençoe a sua vinda. Deus abençoe esta mensagem. E hoje nós temos aniversariante. Você sabe tocar parabéns para você? Não vai fazer isso não. Vem cá, André. Vamos orar pelo irmão André. Louvado seja Deus. Pensou ele trocar parabéns para ele mesmo, né? Nós queremos orar pela vida do André, né, irmãos? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos ser gratos a Deus pela vida do teu servo, Senhor Jesus, ó Pai.
por aquilo, Senhor Deus, que Ele tem operado, Senhor, nesta casa, no ensino, Senhor, da música. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue a abençoar, Deus, a sua vida, a sua esposa, o seu lar. Senhor, Deus, em nome de Jesus, que toda sorte de bênçãos, Senhor, seja sobre a vida do teu servo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Parabéns, viu, filho? Deus abençoe. Quanto você fez? 21? 28, ó. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, irmão Diácono Nildo, pela mensagem maravilhosa. Ministério de Louvor, irmã Gisele, os diáconos que estiveram aqui nesta manhã nos servindo. Amém? Só mais um comunicado, lembrando aos irmãos que amanhã a gente tem oração aqui no templo às 19 horas. Se você quiser vir participar, amém? Nós temos bastante espaço aqui. Vamos orar ao Senhor para encerrarmos agora este culto de adoração. Pai, nós queremos ser gratos, ó Deus, mais uma vez, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, ó Pai. Senhor, como é importante esperar em Ti. Como é importante, Senhor Jesus, ó Pai querido, confiar em Ti, confiar nos Teus propósitos, nos Teus projetos, sabendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Continua a abençoar o nosso dia, nos conduza em paz para os nossos lares, nos abençoa, Senhor, mais esta semana. Abençoa o nosso próximo culto, Senhor Jesus, as nossas transmissões. Abençoa este irmão que está no lar também, a sua família, para a glória do Teu nome. Assim nós lhe somos gratos, em nome de Jesus. Estenda a sua mão na posição de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus, com o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Diga um amém bem forte. Deus abençoe a todos. Vamos na paz do Senhor Jesus. Um ótimo domingo, uma ótima semana. As mãos saiam aqui por essa lateral. Amém? Obrigado, Nildo, mais uma vez. Obrigado, irmãos.